Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é um canal de astrologia. Essa gravação vai ficar no YouTube, eu vou fazer uma gravação maior, às vezes vai para o Instagram, essa não vai. Eu vou tentar explorar algumas coisas aqui com vocês que são importantes para quem gosta de astrologia, para quem está se iniciando na astrologia. No dia 10 do 5, dia 10 do 5, é a outra semana. Mercúrio fica retrógrado, acho que em torno de 8h48, 8h49, 8h50 da manhã. Em Gêmeos, 4 graus de Gêmeos. No final do dia, às 20 horas e 24 minutos, Júpiter entra em Áries. Então a gente tem uma questão aqui bastante curiosa, porque ao mesmo tempo que Mercúrio, que seria o um antagonista para Júpiter. Não é antagonista porque Hermes e Zeus, Júpiter e Mercúrio se davam muito bem. Mas Mercúrio rege Gêmeos e Júpiter rege Sagitário, são signos opostos. Enquanto Mercúrio recua para poder observar melhor, para poder pensar, repensar, refazer, Júpiter entra em Áries, que é ação, atitude. Enquanto Mercúrio retrógrado em Gêmeos, que não dói, é o Mercúrio do Paul McCartney, observa com mais atenção, olha os prós e os contras, Júpiter entra em Áries, que é absolutamente o oposto, não pensa, vai lá e faz. Então, é interessante porque a gente tem num mesmo dia, 10 do 5, duas influências completamente diferentes. Aí você vai dizer assim, ai, que dilema, que horror, que sofrimento. Não, a criança que nascer nesse dia, e se ela nascer antes da entrada de Júpiter em Áries, ela já é... Aliás, é uma beleza, né? Se nascer com Júpiter nos últimos minutos, nos últimos segundos de Peixes, cúspide Áries, porque vai acumular as duas influências, ela vai ter essa percepção da dualidade da vida, da necessidade de pesar na balança e ver os prós e os contras que Mercúrio traz, e, ao mesmo tempo, partir para a ação, não ficar esperando, não ficar como é que se fala? Na estação do trem, passa o primeiro trem, passa o segundo, na hora que ela resolve pular, a estação de trem fechou. Júpiter em Áries é um símbolo de ação, de iniciativa, de atitude, movimento para frente, que é o que Mercúrio não está fazendo. Então, na verdade, aqui seria legal para começar alguma coisa, esperar um pouco. É a primeira vez que eu estou dizendo isso. Esperar um pouco o Mercúrio recuperar o movimento direto, ou não, porque pode ser que você também queira começar alguma coisa com Júpiter entrando em Áries, sabendo que você não vai acertar os ponteiros de imediato. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas bem mercuriano. Abrir um comércio eletrônico e você sabe que você vai apanhar no início, porque você nunca mexeu com comércio eletrônico antes. Então, tudo bem, vai lá e faz. Com Júpiter, vai lá e monta. E o Mercúrio vai te dar a dimensão dos erros, dos acertos, vai te dar muito a resposta dos clientes, né? Porque Mercúrio em Gêmeos tem a ver com o público. E aí você vai se aperfeiçoando. Mercúrio retrógrado, gente, o mundo não para, entendeu? Você imagina, o mundo não para com Mercúrio retrógrado. Então, é uma possibilidade. Você joga a coisa e o Mercúrio vai te dar a dimensão do que está certo, do que está errado, do que precisa consertar. Abrir um Instagram profissional, que é mais simples até do que o comércio eletrônico e é mercuriano também. Você monta e depois você vai acertando os ponteiros, ver qual é o público, né? De repente você pode mudar o público, você percebe que o público que está vindo é diferente daquele que você tinha imaginado,
Então, tem um dado de experimentação, Mercúrio retrógrado em Gêmeos. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, eu fiz um post, eu fiz um vídeo sobre a lua crescente linda, maravilhosa, em Leão. E uma das coisas que eu esqueci de dizer é que pelo fato de serem signos fixos, uma das coisas que você pode pedir nessa lua é para você ser bastante teimoso e persistente nas coisas que você deseja. Como Urano faz conjunção com o Sol também, você também pode pensar de encontrar um ponto médio, ficar teimando quando for necessário e abrir mão e se adaptar quando a vida pedir e mostrar, olha, tenta outro caminho, que aí seria a tradução de Urano. Eu esqueci de dizer isso. Mas quando eu não trabalho com os modos, é porque eu sei que, por exemplo, porque é leão, são signos fixos, então vai ser super mega teimoso. E Capricórnio não é teimoso? Como é que é isso? É lógico que é. E Áries, que dá com a cabeça na parede até aprender. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o mapa ele é um contexto. Você pode ter muitos signos fixos, mas você pode ter influências de Netuno que diluem essa teimosia. Você pode ter muitos signos fixos e o nó do sul está em Libra. Então você não decide. E os signos fixos até te ajudariam a poder se colocar no mundo de uma maneira mais fixa, sem precisar tanto da aprovação das outras pessoas. O nó do sul fala muito, entendeu? E aí tem uma coisa que eu também esqueci de falar no vídeo do Quiron, que eu fiz com Quiron em conjunção com Vênus, que é o seguinte, uma ferida afetiva, ela pode aparecer pelo Quiron, mas ela também pode aparecer com Plutão. Não, você pode ter pessoas que passaram por situações parecidas, Plutão na cúspide da casa 4, que tem traduções lindíssimas de mediunidade, papapá, também tem o seu lado negativo, né? Você também pode ter sofrido violência doméstica durante a infância, ou não, ou a família era uma família kardecista, ou era uma família voltada para a espiritualidade, ou o pai teve altos e baixos financeiros, ou o pai até faleceu. Eu tenho duas clientes minhas que elas perderam pai e mãe muito cedo na vida, duas pessoas diferentes. E aí tem uma coisa fantástica das duas, porque elas foram criadas pelos tios. Só que elas foram muito bem criadas pelos tios. Os tios ofereceram muito amor. São duas pessoas absolutamente resolvidas na vida, que nunca, nunca, jamais, jamais eu vi uma ou outra reclamando da vida. Nunca. Porque elas foram criadas pelos tios e foram criadas de uma maneira que os tios faziam tipo um rodízio para ficar com elas, porque a morte tanto do pai quanto da mãe, elas não se conhecem, uma é de 69 e a outra é de 71. São pessoas de áreas diferentes, não se conhecem, e aquilo que poderia ter sido traumatizante, talvez, para outros espíritos, para elas foi uma infância onde elas foram extremamente acolhidas, onde elas tiveram a diversidade de que nenhum dos tios, nenhum dos casais podiam mantê-las full time, então tinha um rodízio que tornava a coisa mais divertida. Essas moças são das pessoas mais resolvidas que eu já conheci na minha vida. Elas são alegres, elas são bem-humoradas. E elas dizem, o amor que eu precisava receber, eu recebi. Eu tive vários pais e várias mães preocupados com uma criança que perde pai e mãe muito, muito cedo na vida, 4, 5 anos de idade. Então, o que eu quero dizer são duas coisas. A primeira, do ponto de vista da técnica da astrologia, um Plutão na casa 4 pode te trazer feridas, talvez,
ou não, pode trazer feridas parecidas, por exemplo, com Quirón conjunção Vênus na casa 8, tá? É isso. Eu não estou dizendo que todo Plutão na casa 4 vai ter a mesma tradução que todo Quirón e em conjunção com Vênus na casa 8. Não é isso, mas podem existir traduções similares. O nó do sul em Libra, que quer agradar todo mundo e que não sabe sair de uma relação amorosa, desrespeitosa ou difícil, esse é um tipo de exemplo, pode ser muito parecido com ascendente em Libra, Vênus e Lua em Libra no ascendente, entendeu? Porque tem um reforço nessa energia libriana. Eu tô preocupada, 10 minutinhos, eu vou tentar gravar. Dia 15/5, Sol, quadratura Saturno. 15/5, 15h48. Sol, quadratura Saturno. Sol, trígono Plutão, 19 de maio, 19/5, 9h10 da manhã. E antes disso, Sol, conjunção Urano, 5/5, que é o aniversário, eu acho que da Adele. A Adele é libriana, é taurina, aquela moça, aquela cantora que eu acho linda, britânica, tem uma voz maravilhosa. A Adele, se não me engano, é 5/5. Então, 5/5, que é o próximo aspecto, 4h21 da manhã, Vênus já entrou em Áries, Urano conjunção Sol a 14 graus, 48 minutos. Mercúrio também já entrou em Gêmeos. O que eu estou procurando aqui é num livro, que eu já devia ter marcado aqui para vocês não ficarem me esperando, mas eu não marquei, os aspectos de Sol, Urano, que é o que eu vou dar para vocês. Mas a gente vai ter Urano, Sol, Saturno, Sol, Plutão, Sol. Sol, Urano, o reformador, o rebelde, o radical, o anarquista, aquele que traz a inovação, que faz a revolução, aquele que busca a independência, a importância da verdade, prioridade na sua originalidade, mudanças, mudanças, mudanças. O que eles dizem é que quando o Sol encontra Urano, a pessoa tem uma necessidade muito grande de ser diferente. Mais ou menos, porque Urano tem a ver com geração, e aí o que você pode ter é uma pessoa de um grau de inteligência muito alto, porque a inteligência criativa é de Urano e de Mercúrio, o que não significa que um taurino, que um ariano, que um leonino não possam ser inteligentes, mas quando a gente pensa de criar soluções, criar perguntas, inclusive, é Urano e Mercúrio na maioria das vezes. Mas ela pode ter uma necessidade muito grande da identificação com a geração dela, e não necessariamente a geração dela pode primar por uma postura de renovação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Urano-Sol é maravilhoso em termos de originalidade, de busca da liberdade, de querer ser diferente, ok, essa é uma tradução, mas Urano é a geração, é a influência dos amigos também. E aí, se a geração for uma geração acomodada, já viu, né? Ele quer ficar igual aos amigos e ponto. Vamos lá. Essa pessoa vai querer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Mas ela sabe dividir, ela sabe cooperar, porque Urano tem uma necessidade muito grande de estar estabelecendo conexões importantes, mesmo que ele não tenha proximidade física. Isso é típico de Aquário, isso é típico de Aquário. Você não precisa do físico, você não precisa do contato físico. Você tem uma conexão mental, você tem uma conexão intelectual, você tem uma conexão pela causa, pelo objetivo. Você pode se sacrificar por uma pessoa que você nunca viu na sua vida, mas que você tem contato através do Skype, porque ela divide as mesmas intenções que você, ela também quer reformar o mundo, ela também está querendo ter uma participação política, social verdadeira, do que com seu irmão.
que é um cara que tem valores diferentes dos seus e que em meia hora de conversa você fica assustado como é que uma família consegue gerar duas pessoas tão diferentes. Isso é típico de Urano. Típico. As pessoas que ainda fazem muita questão do contato pessoal num atendimento de psicologia e num atendimento de astrologia, elas não têm um lado uraniano forte, porque elas colocam a presença física, isso não é uma crítica. Eu sei que tem pessoas que são mais sensoriais, eu sei que o trabalho da psicologia, sobretudo psicologia de criança e de adolescente, precisa do contato físico. Eu estou reconhecendo isso, eu estou reconhecendo a necessidade do contato físico para a psicologia, mesmo de adultos, é um outro canal. É um outro canal. Trabalhar com criança, trabalhar com adolescente, tem que ter a presença física. Isso é o óbvio. Até as terapias de família, porque segurar uma criança numa janelinha do Zoom, segurar um adolescente numa janelinha do Zoom, fazendo terapia de família não é a coisa mais fácil do mundo. Precisa do calor, da presença física, é um outro cenário, uma outra questão. Mas para uma leitura de astrologia, de repente você tomar algumas decisões importantes, clientes meus de trocentos anos que eu consigo atender por telepatia e ainda fazer questão da presença, é porque Urano não é forte. Porque com Urano a questão é a seguinte: eu tenho questões para resolver, me manda uma ideia, me manda algumas palavras para eu ver o que eu faço, me indica alguém, não da tua área, mas me indica alguém dentro dessa área daqui que eu estou precisando resolver, me diz alguma coisa, me diz alguma coisa, me diz alguma coisa, traz a palavra, traz Mercúrio, traz Urano, que eu dou o clique do outro lado. É isso. Peraí. Aliás, tem outras maneiras a gente ver que Mercúrio e Urano são fortes. Eu tenho clientes que durante 8 anos moraram em continentes diferentes e estão juntos, aguardaram a possibilidade de morarem juntos na mesma cidade por 8 anos. Eu estou dizendo de continentes diferentes. Um estava na Ásia e a outra estava na Europa. Urano é forte, Mercúrio é forte, a presença física importa muito menos do que o amor verdadeiro, do que o sentimento verdadeiro, do que a conexão, que está num outro nível. Eu tenho pessoas que não conseguem namorar à distância Rio-São Paulo, que não conseguem namorar à distância se bobear São Paulo Santos. São Paulo Santos é piada, mas São Paulo Rio com certeza. Urano não é forte, porque você chega no Rio de Janeiro de avião 50 minutos, de carro 6 horas e pouco, de ônibus, alguma coisa assim. Pá, pá, pá. Com o Sol em Urano juntos no teu mapa de nascimento, ter rotinas pode ser muito difícil, talvez, porque Urano-Sol pode ser o cara pode ser o sujeito da internet, da tecnologia, que tem lá, que senta às 9 da manhã e levanta às 9 da noite da frente do computador, depende. Mas, de modo geral, existe uma necessidade muito grande de movimento físico e sempre o alimento intelectual. Tem uma coisa, né? Eu respeito muito, muito, muito. E lógico que eu me mantenho fiel também aos nodos lunares, mas eu estou sempre buscando, estou sempre querendo. Às vezes os meus clientes dizem: Nossa, essa leitura foi bem diferente da outra. Porque tem que estar alimentando, buscando. Tem pessoas que fazem leituras mais parecidas, elas têm uma estrutura, né? Quer dizer, eu achei esse caminho, então é esse caminho para sempre. Isso também não é de Urano, isso também não é de Mercúrio. Mercúrio e Urano estão sempre querendo ver coisas novas, mesmo que não usem. Não importa, mas me diz o que tem de novo, né? Não importa, me diz o que tem de novo por aí, o que estão falando, lógico que com critério você vai ver se você coloca, se você soma ao teu trabalho ou não. Ou você pode dizer, uau, que bobagem. Estão inventando coisa, né? A Terra não é plana, a gente sabe disso e não foi Galileu que descobriu que a Terra não é plana, já se sabia antes, né?
Ele fala da necessidade de mudanças, do novo, é o grande reformador. Urano no ascendente, Urano conjunção Sol, Urano conjunção Lua, vai trazer uma vida, Urano no ascendente, Urano na cúspide da casa 4, Urano na cúspide da casa 7 ou da casa 10, vai trazer uma necessidade de mudança, de transformação, que pode vir pelas viagens do corpo físico, que são grandes processos de iniciação, desde que você não vá bater perna em Miami só para comprar coisas, mas quem sabe um furacão te pega pelo meio do caminho, você vai ter uma iniciação fantástica, vai ver algo que a gente não conhece aqui. Urano é uma viagem, Urano é o planeta das viagens, um astronauta precisa ter um Urano muito forte para se jogar no espaço, sem nenhum tipo de segurança, com S maiúsculo, né? Então, é a busca de mais espaço, é a busca do novo, é a busca da novidade e também do critério, porque são as duas grandes energias de inteligência, Mercúrio e Urano dentro do mapa, inteligência criativa. Existem vários tipos de inteligência. Eu estou falando da inteligência criativa, né, do inovador, Hoje ninguém lembra, né, mas lembra do professor Pardal, né? Essa garotada tem outras referências, mas é o professor Pardal, é aquele que é o cientista. Depois, quando eu consegui ter tempo de fazer o que eu quero fazer sobre o Sol, Urano-Sol pode ser o mago, Urano conjunção Mercúrio pode ser o engraçado, o divertido. Eu fiz uma lista de arquétipos que eu copiei, mas depois eu coloquei outros. É o idealista, aquele que quer reformar o mundo. Eu vou dar essa lista de arquétipos para vocês. Eu estou com medo, na verdade, de ficar grande demais. Mas Urano conjunção Sol seria o sábio, mas o sábio não aquele que tem cultura, que é o erudito, ou que é o líder espiritual. Sábio não, é o inventivo, é o professor que consegue fazer as crianças e os adolescentes se motivarem. Não sábio, o professor motivador, o idealista, o criativo, o inovador. Depois eu vou dar essa lista para vocês. Pode ser o herói no sentido daquele que se joga, e aí tem que ter um Áries forte também, para experimentar possibilidades novas. Então, o aventureiro me parece uma coisa mais física do que mental. Eu acho melhor essas outras colocações, esses outros arquétipos que eu coloquei para vocês, tá bom? Eu vou gravar para o grupo de membros, eu vou gravar casa 5, vou pegar casa 1 e casa 7, nó do sul em Capricórnio, nó do norte em Câncer, no eixo casa 1, casa 7, e vice-versa, nó do sul em Capricórnio na casa 7, nó do norte em Câncer na casa 1, e vou pegar a casa 5 e dar uma aula de casa 5 também com os nodos Câncer Capricórnio. Se você quiser, vai lá, pesca, isso vai... O clube de membros eu jogo tudo no mesmo dia. E elas entram várias vezes, que eu acho bárbaro, você poder voltar e tá ouvindo de novo. Sou muito grata a essas 13 moças que confiaram no meu trabalho e estão lá no clube de membros. Tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.